Neste trabalho do módulo de Introdução à Metodologia Científica, iremos abordar o tema plágio. Estaremos abordando as definições de plágio, suas relações éticas, consequências e, na conclusão, apontaremos formas possíveis de evitar a reincidência do mesmo. Apesar de não haver consenso na comunidade científica acerca do conceito de plágio, abordaremos as definições usadas em alguns artigos. Sobre as definições, o plágio pode ser caracterizado como uma cópia fiel e não autorizada de trabalhos acadêmicos alheios, mas também a utilização de essências de ideias alheias, não necessariamente uma cópia direta. A ausência de um consenso sobre o conceito de originalidade dificulta o estabelecimento de fronteiras entre o que seria original e o que seria polifônico em um texto. Analisando as pesquisas sobre o plágio, vemos que a falta de ética em quem o comete. Um sujeito ético é aquele que age com autonomia, consciência, coerência e que é responsável por seus atos, sentimentos e suas consequências. Partindo disso, a ética seria um caráter adquirido com a vida por meio de interações e trocas, sendo constantemente avaliado. Enfim, a ética corresponderia a uma responsabilidade coletiva, em que todos são responsáveis por todos. Neste momento, iremos destacar alguns tipos de plágio. O verbatim, ele consiste em expressar as mesmas ideias com outras palavras. Já a paráfrase consiste em copiar o texto alheio sem destacá-lo, fugindo à norma. São consideradas más condutas na ciência as fraudes e as falsidades autorais. As fraudes ocorrem em relatos de pesquisa que envolvem dados empíricos e consistem na fabricação ou na falsificação de dados numéricos ou imagens. Já as falsidades autorais implicam no plágio, no autoplágio e na atribuição indevida de autoria, em artigos com vários autores. O plágio, em sua definição mais simples, é a ação de copiar obras alheias atribuindo-as como próprias. Cada vez mais comum é também o chamado autoplágio, a prática da repetição de um texto em diversas publicações do mesmo autor. Existe o caso da psicóloga Olivia Bevolívia, em que ela em que após ler muitas vezes o trabalho do psicanalista em que ela estava usando para ter como base no seu trabalho, ela acabou por decorar várias frases inteiras e usar elas no seu trabalho e fazer um plágio não intencional. Há também uma prática conhecida como salami science, que consiste em, metaforicamente, fatiar as suas pesquisas e publicá-las aos poucos e intercalando-as com pesquisas de seus colegas. Essa atitude visa um maior fluxo e número de artigos por autor, tentando manter-se atualizado nas revistas. Porém, ela traz o desenvolvimento acadêmico a partir do momento em que adia para o leitor a conclusão e o faz ficar procurando sobre o tema de texto em texto. Como consequência para a academia, as pesquisas ficam dificultadas, pois o mesmo tema acaba sendo diluído em vários trabalhos com, às vezes, linguagens diferentes, mas que circundam os mesmos temas e conclusões. Além da violação do direito autoral, o plágio ele envolve a questão de desrespeito ao autor da obra e a sua trajetória, inclusive na criação desse tipo de pesquisa. Algumas informações sobre como evitar o plágio. Entre os estudantes, o plágio pode ser evitado criando-se uma cultura de esclarecimentos éticos sobre o meio acadêmico e propondo-se trabalhos com recortes mais originais, ou menos genéricos, mais críticos ou comparativos e menos enciclopédicos ou compilatórios, mais voltados para a experiência e reflexão do estudante ao lidar com conceitos teóricos do que simplesmente na reprodução de conhecimento existente. Outra maneira de evitar que o seu trabalho seja caracterizado como plágio é sempre citar as suas fontes e autores para que você não acabe utilizando material alheio sem dar o devido crédito. É importante acrescentar também que, como sendo plágio um problema cultural, estrutural e coletivo, a instituição ela cumpriu um papel muito importante, inclusive em orientar os estudantes, que estão fazendo a pesquisa, para que eles possam evitar o plágio e apontar as medidas que pode ser feito inclusive pelo orientador, no sentido de apontar as pesquisas, enfim, e os métodos a ser aplicados na formulação da pesquisa científica.
Como ressalva, vale dizer que não há criação intelectual sem a inspiração dos autores fortes, aqueles que angustiam e vitalizam a nossa capacidade imaginativa.